Olha só, quem voltou para o nosso canal, mais uma vez um tutorial muito interessante sobre sites de imobiliária. E neste tutorial eu vou te ensinar a criar isso que você está vendo, uma seção onde traz para o visitante os imóveis que ele já visitou, fazendo com que ele não fique perdido ou esqueça, né, qual o imóvel que ele gostou, ele acabou de visualizar um imóvel e já não sabe o nome, justamente porque esse tipo, né, de post, o título não é muito, né, evidente, destacado, né, todo apartamento não sei o que, sobrado não sei o que. Então, criando uma seção de últimos imóveis visitados, você consegue facilitar a vida do visitante. E o melhor de tudo é que esse tipo de seção você pode implementar em outros tipos de site, como por exemplo, site de garagem, mostrando os últimos automóveis que o visitante conheceu, sites de receita, mostrando quais as receitas que a pessoa acabou de conhecer, ou até mesmo um blog mostrando quais são os últimos posts que aquela pessoa leu. Curtiu a ideia? Então vem pro vídeo. Calma. Segura um pouquinho aí o seu WordPress, que eu tenho uma informação importantíssima para te passar. Vou te mostrar aqui na tela o que está te esperando dentro do meu curso Mapa do Criador de Sites. Eu vou descer aqui só para te mostrar em primeira mão. Veja só, o projeto Site de Imobiliária. Você se inscrever dentro do meu curso, você vai conseguir aprender a criar do absoluto zero esse projeto aqui na versão completa, desde a fase estratégica. Então eu vou te mostrar desde o início ali como que eu elaborei a estratégia para a criação desse site, passando por todas as etapas até chegar na fase da publicação otimizada dele na internet. E de quebra você também vai poder fazer o download desse projeto completo para estudar, para usar com seus clientes, e eu tenho certeza que isso aí vai te trazer um grande retorno financeiro. Então não perca mais tempo, as vagas estão abertas, o link está aqui na descrição. Agora sim vai começar o tutorial. Muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa fazer para funcionar essa questão, né, dos imóveis visitados, para que ele fique na memória, a gente precisa criar o sistema que vai salvar esses arquivos, né, na memória aí do computador, do navegador, enfim. Como que a gente vai fazer para salvar é o que eu vou te mostrar, mas é preciso criar esse passo. Mas antes dele, você tem que preparar o terreno. Então, eu te aconselho, né, dentro aqui do seu site, veja só, eu estou utilizando aqui o site, né, da imobiliária, e aí aqui embaixo eu já deixei pronto um container juntamente, né, com o título aqui preparado. Então eu vou colocar embaixo desse título a listagem dos imóveis que eu já visitei. No caso, né, o visitante do site, os imóveis que esse visitante já visualizou. Então, para fazer isso funcionar, eu vou precisar, primeiramente, do Jet Engine em sua versão, né, toda aí preparada, originalzinho, bonitinho. E aí eu venho aqui dentro do Jet Engine, ele tem aqui, né, o menuzinho Jet Engine, eu venho em módulos e eu vou precisar habilitar isso aqui, ó, Data Stores. Então eu vou habilitar e venho aqui e salvo. Salvou o Data Store, eu vou recarregar a página aqui, ó. E o que vai acontecer? Vai habilitar esse menu na lateral para mim. Então eu vou vir aqui em Data Store e eu vou criar um New Store, ou seja, é uma espécie de novo banco de dados, onde eu vou armazenar aquelas informações que eu quero. Então, eu vou vir aqui, ó, New Store, e eu vou colocar um nome para ela. Eu vou colocar imóveis visitados. Ok, ele vai criar uma slug aqui para mim, lembrando sempre que slugs você não utiliza nem letra maiúscula, acentos, espaço em branco. Então eu vou remover aqui, ó, o acento agudo do O e tá aqui imóveis. Agora eu tenho aqui o tipo de store, né? Então assim, como que eu vou armazenar essas informações? Deixa eu te mostrar quais são as informações que a gente tem. A gente tem a opção de cookies, que é salvar, né, no navegador da pessoa, dentro do computador da pessoa, dentro da memória virtual do computador da pessoa. É a maioria utilizado aí, né,
pela internet, é salvar em cookies. Eu posso criar uma seção também, salvar em seção, isso aí. Eu tenho essa opção User Metadata, que vai salvar dentro do nosso site para um usuário específico, enfim, é algo mais avançado. E eu tenho esse também, Local Storage, né, onde eu posso salvar, né, dentro da minha máquina aqui, dentro do meu site, enfim. Então, o que eu gosto de utilizar é o cookies, que é mais simples, é mais tranquilo, então tá beleza. Aí ele vem aqui, ó, max size, né, o máximo de itens permitido para salvar no storage. Eu gosto de dar um limite justamente para não sobrecarregar, não ficar algo muito grande, uma listagem muito grande. Então eu vou colocar aqui o número 8. Count itens, né? Então isso aqui é o meio que um contador, você pode habilitar isso aqui se você quiser. Is user store, né? Se permitindo adicionar IDs, enfim, isso aqui eu já nem habilito não. E por último eu vou habilitar esse aqui, né? Que é justamente a opção dos imóveis visitados. Ele até fala aqui, né, que ele funciona somente como uma espécie de posts relacionados, né? E ele até fala que é bem usado com a questão aqui, ó, dos visualizados recentemente, né? Recently viewed, né? Então, isso aqui é justamente o que a gente precisa. E agora, qual o tipo de post que eu preciso mapear, né? Que eu preciso observar? Aí entra aquela outra questão de você ter criado os custom post type, no meu caso aqui do exemplo, do tipo imóveis. Eu tenho eles aqui em cima, veja só, imóveis. Então eu vou trazer ele aqui, ó, do tipo imóveis. Pronto. Então esse é o custom post type que eu vou observar. E assim que as pessoas entrarem no meu site, visualizarem os imóveis, vai ficar registrado esse tipo de imóvel, tá certo? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição, né, e nos cards aqui, um link para minha aula ensinando você tanto a mexer com criação de custom post type, como que eu criei esse site de imobiliária, como que se cria uma listagem, que vai ser importante, mais para frente eu vou mostrar para você, como que se cria uma listagem para que esse tutorial funcione. Então é importante você visualizar estes outros tutoriais que eu vou disponibilizar aqui, tá certo? Agora, feito isso aqui, eu vou vir aqui e vou salvar. Salvei, perfeito. Eu vou precisar agora configurar uma listagem. Então eu venho aqui, ó, em listings. E eu já tenho uma listagem de imóveis. Eu posso criar uma outra listagem, certo? Justamente para adicionar essa questão dos imóveis visualizados. Ou eu posso aproveitar essa listagem que já está pronta, ok? Então eu vou vir aqui, eu vou criar uma nova listagem para mostrar para você, só que eu vou copiar e colar bastante dessa aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa aqui em uma nova aba, e eu vou vir aqui e vou criar uma nova listagem. Então, a origem, né, da listagem, né, listing source é posts, ok. Esses posts, eles vão vir de onde? Eu vou procurar aqui imóveis, veja só. Como que se chama a minha listagem? Então, eu vou colocar aqui, ó, listagem de imóveis visualizados. E a listagem, né, a visualização da listagem vai ser feita no Elementor. Ok, criei aqui a minha listagem, ó, Create List Item. Então, eu estou criando a minha listagem que vai exibir os imóveis que a pessoa já visualizou. Isso aqui eu estou fazendo mais para te mostrar como que faz, porque eu vou utilizar esse mesmo modelo aqui, certo? Até para não fugir do padrão. Mas como o tutorial ele exige, né, que você saiba criar esse tipo de listagem, então eu vou basicamente recriar esse tipo aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar aqui um container. Eu vou criar aqui um flexbox no sentido vertical, né, no sentido coluna, tá aqui. Só que eu vou diminuir isso aqui, ó. Vou colocar bem pequenininho aqui, ó. Acho que 350 tá bom. Deixa eu ver aqui. 350, ok.
E aí eu vou começar a montar a estrutura da minha listagem. E aí eu vou usar as ferramentas que o próprio Elementor tem para mim. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma imagem. Nesse caso aqui eu vou adicionar uma imagem, mas na minha listagem normal eu estou usando aqui um slider, certo? É justamente para ser mais prático. Então eu vou adicionar uma listagem aqui e eu vou vir aqui em tags dinâmicas, vou colocar imagem destacada. Não vou sobrecarregar a minha listagem, vou fazer algo bem simples, certo? Vou vir aqui, editar container, tá vendo que ele tem uma bordazinha, um espaçamento interno aqui? Então eu vou vir aqui em avançado, ó, preenchimento ele está zerado, então ele está adicionando uma margem automática. Eu vou remover e aí colou. Perfeito. Agora, embaixo aqui dessa imagem, eu vou adicionar um título. Ó, adicionei um título aqui e eu vou buscar ele dinamicamente. Título do post. Ó, já apareceu aqui para mim. Ele está buscando um imóvel, por exemplo, né? O último que eu publiquei, está colocando ele por exemplo aqui, para que eu não fique com isso vazio. Então, vou editar rapidão aqui. Coloquei aqui, só que está colado aqui, né? Eu vou colocar uma margem lateral para esse texto, para ele não ficar colado. Pronto, coloquei aqui uma margem. E embaixo aqui também. Opa. Perfeito, deixa eu ver como que tá aqui, ó. Ok. E agora tem essa listagem de ícones aqui. Deixa eu ver se ela tem algum CSS aplicado. Não, não tem. Então eu vou colocar essa listagem aqui. Essa listagem é bem simples. É essa ferramenta aqui, ó. Lista de ícones. Então eu clico aqui, adiciono, vou formatar ela em linha. Eu só preciso lembrar quais são os ícones. É esse quadradinho aqui. Deixa eu ver, expand. Então, esse primeiro aqui é o expand. Ok. O segundo aqui é a caminha. Bad. Então, vou pesquisar aqui, porque esses nomes, às vezes, eles não são tão fáceis de encontrar, desses ícones. Esse aqui é o Beth. Ok. E o último, que é o do carro, né? Que é garagem. Então, esse aqui eu acho que é car mesmo. Isso. Vamos vir aqui. Car. Ok. Agora, esses textos aqui, eu vou puxar eles, né? Eu vou colocar aqui, qual que é? Eu vou puxar eles dinamicamente. Então, eu venho aqui, ó, na tag banco de dados. Como eu criei, né, o meu custom post type e adicionei campos, deixa eu mostrar aqui para você, né? Eu criei aqui, ó, um post type do tipo imóveis. E quando a gente cria, eu tenho aqui, ó, tamanho do imóvel. Eu tenho que colocar esse ID aqui, ó, tamanho. Então, eu já copio ele. Eu venho aqui, ó, em custom field. Qual que eu quero? Tamanho do imóvel. Ele vai trazer aqui, ó, 400 metros. Só que não tem aquele M ao quadrado. Então, eu vou adicionar aqui, ó, em configurações, né? Quando eu adiciono um custom field, ele tem essa chave de boca. Eu tenho configurações, escolhi qual campo que eu quero. E eu tenho aqui avançado. Dentro, né, aqui dessa opção, eu consigo adicionar antes, algum texto antes, algum texto depois ou um texto alternativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, depois, para adicionar o metros quadrado. Ok, então o primeiro aqui já está feito. O segundo aqui é o número de quartos. Então, eu vou vir aqui, ó, em tag dinâmica, custom field, número de quartos. Ele traz aqui, ó, 4 quartos. Aqui é o número de banheiros. Todos esses campos aqui, ó, número de banheiros e o número de garagens. Ó. Todos esses campos, eu tenho eles cadastrado aqui na hora que eu criei o meu custom post type. Então, eu criei aqui os meta fields, né,
para poder preencher, para compor todas as informações dos imóveis que foram publicados dentro do meu site. Então, assista essa aula aqui, que eu estou deixando no card, eu vou deixar na descrição também, para que você compreenda melhor como que se cria um projeto completo de imobiliária, ok? Então, já peguei aqui, né, as informações, já foram colocadas aqui, então eu vou rapidamente alinhar aqui, adicionar um divisor. Vou colocar um espaçozinho maior entre, ó. Ok. Vou editar um pouquinho esse ícone, vou colocar ele pretinho. O texto aqui eu vou colocar só um pouquinho de negrito. Pronto, deixa eu ver como que era lá. Ó, tá bem parecido. Ok. E agora eu vou colocar um espaçamento interno de 5. Pronto. E um cinza de plano de fundo. Lembrando que eu poderia ter copiado aquela outra listagem, eu poderia ter copiado tudo isso aqui. Eu estou só fazendo isso para mostrar para você como que faz, até para que você possa criar uma listagem diferente para os imóveis visualizados, tá certo? Perfeito. Depois daqui, ó, eu fiquei com um espaçamento aqui maior justamente porque dentro desse container eu tenho aqui, ó, espaçamentos. Eu configurei ele, né, no modo encaixotado, direção coluna vertical, justificado eu nem defini, mas por padrão ele fica esse primeiro início, né? Então eu já vou colocar aqui tudo centralizado. Esse aqui eu vou colocar ele 100%, que ele mudou, né? Então eu já vou colocar ele 100% para ele ocupar todo o espaço. Então deixa eu voltar aqui para a edição do container principal. E os espaçamentos aqui, ó, eu vou zerar. Zerei justamente porque eu quero ter um controle maior sobre o espaçamento interno do título. O restante vai ficar tudo apertadinho. Então, depois aqui da listagem, com a listagem selecionada, eu venho aqui para adicionar elemento e vou adicionar um botão e ele ficou aqui embaixo. Então, eu vou colocar ele aqui com tamanho de 100%, clicando aqui na aba avançado, largura 100%. Agora eu volto aqui no início, alinhamento, eu vou colocar justificado justamente para ele esticar totalmente. Eu vou colocar esse botão um pouquinho diferente justamente para a gente ter uma diferenciação daquela primeira listagem, dessa listagem aqui, certo? Então vou colocar diferente um pouco, ver imóvel. Esse link aqui eu vou colocar o URL do post, ok? Ó. Aqui no título, eu vou colocar esse aqui, que é a fonte normal, caixa alta. Esse tamanho tá bom. Só que eu vou mudar a cor. Em vez de ser vermelho, que é o que tá, vamos colocar um vermelho mais vivo. Pronto, ó. E ao passar o mouse, vai ficar um vermelho clarinho. Esse vermelho ficou muito feio. Pronto, ó. E vai dar uma saltada o botão, ó. Perfeito. Eu vou colocar um ícone aqui também. Gosto de colocar uma setinha. Opa. Ó, vou colocar aqui depois. Perfeito, ó. E aí eu tenho a minha listagem. Vamos ver como é que ela está no responsivo. Como eu coloquei 350, então fica bem apertadinho, não tem muito problema, certo? Ah, fica faltando um detalhe aqui, né, que é a taxonomia aqui em cima. Então eu vou editar aqui a imagem, vou clicar na imagem só para selecionar ela, porque aí quando eu venho aqui, ó, para adicionar elemento e jogo, ele joga o elemento após, né? Então eu já coloquei aqui. Esse título aqui eu vou mudar a tag dele para div, vou formatar ele aqui, ó, vou colocar ele na cor branca. Fred, mas aí não vai dar para enxergar. Calma que você vai entender. Vou vir aqui em avançado, vou colocar aqui, ó, preenchimento de 10. E agora eu vou vir aqui, ó, em plano de fundo e vou colocar um vermelho para ele, ó. Agora eu vou enxergar. Opa. Ok, agora vamos voltar aqui para a edição dele em tipografia. Vou colocar uma fonte bem pequenininha, sem negrito, ó. Ok, vou até colocar maiúsculo. Talvez eu esteja fugindo do layout, ó. Tô fugindo um pouquinho do layout.
mas não tem problema. É porque eu quero dar um destaque diferenciado para essa listagem. Então, vou voltar aqui, ó. E aqui eu vou colocar, em vez de Custom Field, Term Field. Que eu quero colocar qual que é o tipo de imóvel. Vamos ver. Term Name, eu tenho que configurar também qual termo, qual a informação que eu quero buscar dessa taxonomia. Eu quero buscar o nome do termo. Então, ficou aqui, sobrado. No caso aqui, eu estou colocando o tipo de negócio, né? Então, vamos mudar aqui, ó. Em vez de tipo de imóvel, tipo de negócio. Ó, venda. Ok. Agora, eu volto aqui em avançado. Vou editar agora individualmente os espaçamentos. Ó. Ok. Vou colocar uma borda arredondada. Então, eu venho aqui em borda. Ó, ficou arredondado. Vou diminuir um pouquinho só. Ok. Ah, Fred, mas ficou estranho, ficou embaixo da imagem, colado. Não se preocupa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar ele de maneira absoluta. Para quem não sabe, a gente tem dois tipos de posicionamento, o relativo e o absoluto. O relativo é em relação ao container principal, que no caso é esse container aqui. Como eu quero posicionar ele de maneira absoluta, para ficar mais certinho, né, o posicionamento, então eu vou colocar, porque relativo, ele encaixa logo após o elemento em que ele foi inserido. Deixa eu mostrar para você. Como eu tenho uma imagem aqui, ó, veja aqui pela guia da estrutura. Eu tenho a imagem, certo? Eu tenho o container principal, que é o que está encaixotando tudo. Eu tenho a imagem, ok. E eu adicionei logo após ela o título, que é a taxonomia. Perfeito. Então, no posicionamento relativo, eu coloco um item na ordem, né? Um após o outro. No absoluto, eu consigo colocar um item sobre o outro. Veja só, eu estou aqui com o título da taxonomia selecionado. Eu venho aqui na aba avançado, layout. Eu tenho aqui, ó, posição. Por padrão, ele trabalha com posicionamento relativo. Então, eu posso trabalhar com posicionamento absoluto, ó. E aí ele coloca ele de maneira, né, que ele fique na posição 0 e 0 no eixo X e Y em relação ao container. Então, ele está ficando bem colado aqui. Então, eu quero colocar um pouquinho descolado, ó. 10, 10 no eixo X e no eixo Y. Fred, mas você falou que era só dois tipos de posicionamento. Sim, tem um terceiro, que é o fixo. O fixo é em relação a página inteira, como um todo, né? A página do site, a página do seu computador inteira. E a gente não quer isso. Então, por isso que eu considerei somente a posição relativa, que ela já está configurada como padrão, e a absoluta, que é essa que a gente fez aqui agora. Bom, passado aí essas explicações, eu vou diminuir só um pouquinho esse título aqui, que eu estou achando ele meio grandinho, e vou aumentar um pouquinho o entrelinha dele, ó. Pronto. Já ficou mais bonitinho, ficou bem elegante. Agora eu vou publicar. Perfeito, tá publicado. Eu venho aqui, ó, posso fechar essa listagem aqui. E eu tenho aqui a minha homepage, certo? Agora eu vou trabalhar para colocar a listagem aqui. Então eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar aqui esse título, porque eu quero adicionar um elemento logo após ele. Então eu venho no maisinho aqui. Vou descer lá embaixo, bem no finalzinho. Quando você instala o Jet Engine, essas opções são liberadas para você. Veja só, Listing Elements. Então, eu tenho aqui, ó, List Grid. Então, eu vou arrastar ele para cá. Eu poderia só jogar ele, né? Sem problema. Mas, preferi arrastar. Então, eu vou colocar aqui, ó, lista, que é a listagem de imóveis visualizados. Perfeito. Ele trouxe aqui uma listagem, só que ele está trazendo tudo, ó. Está trazendo tudo, não é isso que a gente quer. Então, vamos configurar, ó. Colunas, número de colunas, 4, que é o que eu configurei lá. Perfeito. Da onde que eu quero puxar, né? Daquele banco de dados que eu criei, imóveis visualizados. Então, eu preciso fazer uma configuração bem específica. Presta bastante atenção nesta configuração que eu vou fazer neste momento do tutorial, porque se você fizer uma configuração errada ou não encontrar essa opção, o seu tutorial não vai funcionar. Então, fica de olho. Ó,
A gente vai descer aqui, ó, e vai colocar aqui, ó, em Post Query, certo? A gente vai adicionar um item, venho aqui, ó, vou repetir, a gente configurou aqui, ó, listagem do imóvel, aquela que eu criei com aquele nome lá. A gente colocou aqui, ó, o número máximo, eu vou colocar 8, que eu configurei para 8, lembra lá no início? Deixa eu voltar aqui para te mostrar, ó. Aqui em Jet Engine, Data Store, imóveis visitados, eu configurei 8, para exibir no máximo 8, né? Na verdade não é exibir, é salvar os últimos 8 imóveis visitados. Perfeito. Então, com base nessa informação aqui, nessa configuração, eu volto aqui, ó, e o número máximo de imóveis que vai aparecer nessa listagem é 8, tá certo? Então, já tá aqui, ó, 8 imóveis. Muito bem. Então, eu configurei aqui uma coluna de 4, né? Perfeito. Agora, eu venho aqui em Post Query, adicionei um item. Agora, ele fala, selecionar o quê? Eu quero selecionar isso aqui, ó. Post e autor parameters, né? Então, assim, parâmetros do autor. Muito bem, a configuração que eu preciso, ela não apareceu aqui ainda, porque quando eu configurei o Data Store, essa página já estava aberta. Então, eu vou publicar aqui e vou recarregar para a opção do Data Store ser carregada. Então, deixa eu abrir aqui. Muito bem, vamos ver aqui, vou descer aqui, imóveis visitados. Deixa eu fechar aqui, vamos editar. Post Query, vou abrir aqui, pronto, aqui, ó. Buscar posts do Store, qual Store? Imóveis visitados. Veja só, não tem nada, não apareceu nada, justamente porque a gente não visitou nenhum imóvel. Então, eu também quero mudar essa imagem, essa mensagem aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Você, né? No caso, a pessoa, né? Você não visitou nenhum imóvel ainda. Pronto. Ok, não visitou nenhum imóvel ainda. Outra configuração que eu esqueci de fazer é isso aqui, ó, colocar as colunas no mesmo tamanho. Então, quando aparecer os imóveis aqui, vai aparecer a listagem no mesmo tamanho. Agora eu vou publicar. Perfeito. Publiquei. Agora vamos visitar alguns imóveis, né? Então, vou copiar aqui. Vou colar e vamos visitar aqui alguns imóveis. Veja só, tá carregando aqui. A minha listagem aqui embaixo, ó, não tem nenhum imóvel ainda. Então, vamos visitar aqui um, ó, Sobrado, Setor Marista. Vou abrir. Sala Comercial Expansul. Vou abrir. Apartamento Setor Bueno. Vou abrir. Beleza. Então, ó, visitei. Visitei, bonitinho. Ai, que lindo. Visitei. Ótimo. Ok. Agora eu tenho aqui imóveis visitados. Vamos recarregar para ver o que acontece. Recarreguei. Vamos ver se vai funcionar. Muito bem. Ó, trouxe os 3 imóveis que eu já visitei. Então, muito bacana isso aí, ó. Sobrado, sala comercial e o último, apartamento. Então, com isso, você consegue configurar certinho como que vai exibir a listagem dos imóveis mais visitados. E isso serve para qualquer tipo de site que tenha listagem. Você pode fazer aí para um site que anuncia carros, um blog postando aí os últimos artigos que a pessoa visitou, um site de receitas. Então, tudo isso você pode criar uma seção de últimos, né, visitados, ou últimos artigos visualizados, últimas receitas que você conheceu. Tudo isso para enriquecer a experiência do usuário quando ele visitar o seu site. Muito bem, pessoal, então eu vou encerrando o tutorial por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero, né, que esse conteúdo tenha agregado valor aí, enriquecido os seus projetos. Afinal, esse tipo de sessão é muito interessante e é muito fácil de fazer quando você domina aí as ferramentas do Elementor, Jet Engine. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e eu fico te aguardando no próximo vídeo. Tchau!